Oi, amiga. Oi. Vai curtindo aí, amiga. Vai colocando os coraçãozinhos, vai enviando aí no aviãozinho. Deixa eu mandar também para uns aviãozinhos aí. Para avisar o pessoal que tá começando a nossa live. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar. Estou encaminhando. Aí, esperar 2 minutinhos. Olha, a sogra entrou. Oi, sogra. Dá um oizinho pra sogra. Esperar mais 2 minutinhos pra ver quem entra. E daí a gente já vai encaminhando aí, sogra, para as outras mulheres também. Pra gente falar sobre o tema de hoje, sobre o capítulo de hoje do livro. Então vamos mais um minutinho aí. Quando fechar 35, daí a gente começa. Deixa eu ver aqui para mandar para mais alguém. Hoje vamos estar no segundo capítulo do livro. Então, vamos começar hoje a falar sobre o capítulo 2 do livro, que é A Igreja Nossa Mãe. Então, essa autora aqui, ela começa trazendo, né, esse paradigma do masculino e do feminino, que é, né, o homem que deve imitar a Cristo e amando, assim, cada um a sua noiva como Cristo, né, amou a igreja, e a mulher também, como a igreja que está sujeita a Cristo, né? Então, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas ao marido. E claramente, né, ela traz aqui que claramente a igreja é esse modelo para as noivas terrenas, e ela traz também uma analogia muito interessante que eu nunca tinha pensado sobre, na verdade, e que é a igreja como mãe, e com esse lado maternal da igreja.
E eu dando uma pesquisada, estudando mais sobre isso, eu encontrei, antes disso, ela traz essa questão, né, dessa igreja maternal, ela traz, baseado no texto, né, de Gálatas, do 4, do 21 ao 27, que eu vou ler rapidinho para vocês aqui, que é: dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegre-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os das que têm marido. Oi, Andréia, tudo bem? E estudando sobre isso, né, buscando entender mais sobre essa visão dessa igreja maternal, eu encontrei algo que o pastor Paulo Borges ministrou uma vez, e eu quero ler para vocês que ele fala que essa figura misteriosa da mulher, que a mulher é o mistério de Deus. Né? Deus cria homem e mulher, mas no momento de formar, ela vem como uma revelação misteriosa, né? Porque ele fala assim, que Adão foi criado da terra, do barro ali, e ele foi, né, formado de uma forma ali explícita, mas a mulher, ela estava dentro, então ela vem dessa questão misteriosa, né, de estar sendo revelado. E por isso a igreja é o grande mistério de Deus, aquilo que foi elaborado, exclusivo conselho da sua vontade, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora esse Filho se revelaria numa outra expressão de si próprio, misterioso, trazendo de dentro de si próprio, onde Deus encontra sua expressão materializada através do corpo vivo de Cristo. A mulher carrega essa questão misteriosa em sua identidade. Então ele traz também essa questão dessa maternidade, de tudo aquilo que a mulher carrega, assim também como a igreja. E só que também a autora, ela traz algo, uma parte triste, né, dessa questão, e algo muito forte, algo muito profundo, que diz assim: tristemente, um vasto número de mães hoje, tanto na igreja quanto no mundo, têm abandonado ou assassinado seus filhos. Mas elas aprenderam isso primeiro da igreja, quando esta deixou de ensinar a verdade, falhou em corrigir e disciplinar seus membros, rejeitou seu mandato de dar frutos e nutrir, passou a buscar por diversão e prazer. E isso é algo muito forte, né, que desse panorama, né, dessa questão da igreja, né, como mãe, como maternal. E essa igreja, né, que ela traz aqui como edificadora, nutritora, ensinadora, disciplinadora, e trazendo também essa questão de ser frutífera, né? Esses aspectos também ecoam fortemente nessa questão das funções maternas descritas por Winnicott, né, na psicanálise. E para Winnicott, a função materna, dessa mãe suficientemente boa, é aquela que sustém emocionalmente o bebê, que ele chama de holding, né, de sustento, de sustentar, de segurar, e também de oferecer cuidados adaptados às necessidades da criança, que ele chama de handling, que é essa questão de que a mãe, ela vai vai nutrir, né, ela vai estar ali suprindo os cuidados necessários que cada criança, que cada filho vai exigir. E apresenta o mundo de forma gradual, que ele também chama de apresentação de objetos,
Então, a mãe tem essa função de introduzir a questão do mundo, né? Introduzir essa criança também no ambiente familiar, em todas as questões, em cada detalhe, em cada situação, né? Desse novo mundo, desse novo universo que a criança está sendo inserida. E essas 3 dimensões, né, que nós comentamos ali, né, que é sobre o holding, o handling e a apresentação de objetos, essas 3, elas refletem, né, o que esse texto bíblico é descrito, né, como a missão dessa igreja mãe, essa igreja maternal, que é de nutrir, ensinar, proteger, edificar e corrigir. E na maternidade atípica, essas funções, muitas vezes elas são desafiadas, né? A mãe de uma criança com deficiência ou necessidades especiais ali, ela precisa lidar com demandas que extrapolam o esperado, né? Que extrapolam ali a tipicidade, a normalidade, né? E isso pode desorganizar, né, nessa mãe esse senso de identidade, esse senso de competência, de achar que ela pode, né, que ela tem condições de cuidar dessa criança, e também sobre o desejo, né, o desejo de ser mãe, o desejo de muitas vezes daquilo que ela gosta como mulher, como indivíduo também, né? Então, só que a autora também, ela traz algo interessante aqui, que lembrando que tudo isso que nós estamos falando envolvendo, né, essa questão da fé, a psicanálise, e também trazendo para a realidade da mãe atípica. E então ela fala assim que essa escritura, né, que traz esses direcionamentos para nós na maternidade, daquilo que nós devemos fazer, né, e diante de todas essas dificuldades, de todos esses desafios maternos que nós temos, que muitas vezes pode nos deixar neste lugar, né, de desorganização interno, né, das nossas próprias emoções, mas eu quero que, como a autora traz também essa esperança, né, que quando Deus dá um mandamento, Ele também provê a graça para cumpri-lo. Então isso também vem de encontro com aquilo que o Winnicott diz, né, que uma mãe suficientemente boa, ela carrega dentro de si tudo que é necessário para suprir o filho. Então, está dentro de você. Tudo que você precisa para o seu filho, tudo aquilo que precisa. Tem um bichinho. Tudo aquilo que precisa para o seu filho, tudo aquilo que precisa para você nutrir, já está dentro de você, né? Tudo aquilo que está para você cuidar já está dentro de você. Então, que você não precise ter esse medo, esse anseio, né? Porque além o Senhor já depositou dentro de nós. Outro, eu dividi em tópicos, assim, aquilo que ela vai falando no texto, para que eu consiga explicar melhor e também não me perder durante o assunto. E o segundo tema, assim, o segundo tópico que ela trata aqui é sobre a submissão, né? Então, ela traz aqui que a questão, né, a submissão da mulher, né, como da mulher ao marido, que deve ser como a submissão da igreja a Cristo. E isso significa, né, que ela traz assim o texto de Colossenses 3,18, que fala assim: submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Então, isso significa, né, que não devem ser autônomas, né, bem como a igreja não é independente. A esposa deve recorrer ao seu cabeça, como a igreja recorre a Cristo. Então, isso é importante para dizer que nós não caminhamos sozinhas, né? Nós não precisamos caminhar sozinhas, nós não precisamos caminhar esse de autossuficiência, né, de que nós abraçamos tudo, conseguimos tudo, porque na verdade nós não fomos criadas para isso. E esse peso, essa sobrecarga, ela acaba nos adoecendo. Então, esse texto, né, destaca essa submissão, né, da mulher ao marido. Então, no primeiro olhar ali, isso pode parecer incompatível, né, com as ideias de autonomia, de liberdade psíquica, mas sobre uma ótica até psicanalítica também,
essa submissão, ela pode ser lida como a renúncia do ego, né, ao ideal narcísico, né? Então, que é necessária para que o sujeito possa amar verdadeiramente, né? Para que a gente consiga amar o filho, o esposo, isso é necessário. E nessa maternidade atípica, né, ela exige da mulher essa renúncia, né, dos planos ideais, das questões idealizadas, né, para encarar as reais, e dessa imagem dessa criança, dessa maternidade. Então, muitas vezes até da autonomia, né, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. E essa submissão, né, que ela traz aqui, até que essa parte bíblica, lembrando, né, que nós estamos falando, né, de princípios, né, princípios judaicos cristãos, de princípios bíblicos. Então, essa renúncia, né, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu saio, para eu não me perder. Então, essa submissão, né, ela não vem de uma questão opressora, porque a gente precisa discernir, né, que submissão não é ser subjugada, né? Então, não é aquele negócio assim que você tem que obedecer, que você não tem direito, você não tem pensamento, você não tem ideia, né? Não é isso, isso é ser subjugada. Mas essa é uma submissão, né? Estar sobre uma mesma missão, é estar sobre o mesmo propósito, é o caminhar lado a lado, é ser amparada, ser sustentada. Então, isso, né? Essa é a verdade sobre a submissão. Então, e o Winnicott, né? Nesse sentido, o winnicottiano, que a gente chama, que é de se submeter ao processo, né, da vida psíquica do outro, é de estar ali, né, amparada, caminhando lado a lado. E isso oferece um espaço emocional necessário para que o outro exista, né? Então, o esposo precisa existir, o filho precisa existir, e ela fala também que ela fala assim, né, que quando se entrega a fazer aquilo que acredita ser sua responsabilidade, sem ter a aprovação e delegação do seu marido, a esposa fica fora dos seus limites e desprotegida. O mundo, ele nos fala, né, que nós precisamos ser independentes, ser autônomas, nós não precisamos de ninguém, nós somos fortes, nós somos capazes. Isso acaba adoecendo, isso acaba trazendo um peso sobre nós que nós não merecemos. E até a questão dessa saúde dentro de casa, né, porque a minha própria experiência, trazendo um pouco aqui uma realidade, né, própria, eu fui criada num lar de mulheres fortes, de mulheres que realmente independentes, fortes, dinâmicas. Então, quando eu me deparei com essas questões de ensinamentos, não é algo, né? Porque isso é imposto pelo mundo, pela sociedade. E quando a gente começa a caminhar nessa contramão, né, dessas ideias, desses valores, é desafiador. Mas, ao mesmo tempo, ela é recompensadora, porque tira de cima de nós essa questão de supermulheres, de que nós damos contas de tudo. E nós fomos feitas para serem cuidadas, de serem amadas, de sermos protegidas. Então, isso, como ela diz assim, né, que isso traz proteção para nós. Estarmos neste lugar é um lugar de proteção, né? Mas nós sabemos assim que muitas mulheres não têm, né, essa questão do marido protetor, do marido temente ao Senhor, não tem um marido que é provedor, que cuida. Então, muitas mulheres, até quando, né, uma frase que infelizmente dizem, né, que quando o diagnóstico entra pela porta, o marido sai pela janela. Então, mas que elas possam saber, né, que Deus é o marido, né, daquelas que não têm marido. E Ele é aquele que cuida, que supre, que provê. E também é importante da rede de apoio, né, se você não tem um marido, se você não tem
essa pessoa, né? Nós temos a própria igreja, né? Então, as pessoas, a liderança, tudo isso pode ser esse suporte, esse lugar de proteção também para você. Então, outra coisa que ela fala, né, que trazendo para essa maternidade atípica, ela fala também sobre a igreja que nutre, né, a igreja que alimenta. Ela diz assim que um ponto importante também que ela diz assim, que eu acabei esquecendo, que as mulheres sábias não irão imitar uma igreja desobediente. Então, essa questão de você ser autossuficiente, de você ser incrível, né, que faz e acontece, isso vem de uma igreja desobediente, isso vem de um padrão que ele não traz benefício nenhum, né, mas ele apenas traz dores, apenas traz peso, e isso não é saudável. E a submissão prestada ao nosso marido é um fundamento necessário para a obediência e o sucesso nos nossos deveres. Então, se nós queremos ser bem-sucedidas, se nós queremos ter, né, essa tranquilidade, né, para ter sucesso, né, na nossa maternidade, esse é um caminho que nós devemos trilhar. Então, aqui para o último, o outro ponto, né, sobre a igreja que nutre, essa igreja que ela traz, né, perdão, tem um outro tópico, né, que é a igreja é responsável por ensinar e edificar. Então, esse é um dever óbvio das mães, né, de que uma mãe é responsável por saber como seus filhos estão, como estão aprendendo e por cuidar de cada um deles, seja edificado e prospere debaixo do seu ensino. Uma mãe, ela deve cuidar para que os seus filhos saibam, né, que o que está acontecendo, como o que está acontecendo, o que eles estão aprendendo, como que eles estão indo. Então, isso é uma responsabilidade nossa. Nós não podemos transferir esse cuidado para a escola somente, para a igreja, para as terapeutas, né? Então, uma mãe, ela precisa ter esse suporte, né? Entregar esse suporte para o filho, principalmente quando ele é atípico. Então, nós podemos estudar, nós podemos buscar conhecimento, para que isso não fique somente com terapeutas, com profissionais, porque muitas vezes, muitas mães acabam assim, mas o meu filho vai regredir porque ele não tem acesso à terapia, ele não tem acesso a isso, ele não tem acesso àquilo. Mas nós, como mães, nós temos acesso à internet, nós temos acesso a vários conteúdos enriquecedores no YouTube, né, através da internet, que nós podemos aplicar. Então, assim, eu já tive situações que eu não tinha o acesso devido para ter algumas questões com o meu filho atípico, e eu comecei a pesquisar, e eu comecei a aprender, e eu comecei a estudar sobre, e eu comecei a aplicar essas técnicas com ele. Então, essa é a nossa responsabilidade como mãe. Então, nós temos que estar estudando, praticando, vendo o que os nossos filhos estão aprendendo. Nós temos essa responsabilidade é nossa, né? Primeiramente, ela é nossa. Então, nós não podemos, né? Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade. Aqui, depois ela fala sobre essa igreja que nutre, né, que uma mãe deve cuidar para que os seus filhos saibam que são amados, nutrindo-os de amor materno. O leite que um bebê recebe no seio não só o nutre fisicamente, mas também é uma nutrição emocional. A mãe está próxima, não do outro lado da rua. Então, assim, essa imagem do aleitamento, né, nesse texto aqui, ela é profundamente simbólica. O leite como alimento espiritual e físico remete a esse conceito, né, de preocupação materna primária que o Winnicott traz. Então, trata-se desse estado psíquico em que a mãe profundamente, meu Deus do céu, esse bichinho, profundamente sintonizada com o bebê, oferece aquilo que ele ainda não sabe pedir.
Então, esse ambiente de nutrição, de conexão que acaba sendo, né? Nutrindo o corpo, a alma e o espírito dessa criança, através ali desses momentos do aleitamento materno, desses momentos, né, que a mãe e o filho vai ter. E nessa maternidade atípica, né, essa função dessa nutrição emocional, ela muitas vezes ela se estende, né? Ela precisa ser sustentada por muito mais tempo. Então, porque crianças atípicas, elas frequentemente elas demoram mais para simbolizar, para comunicar. Muitas vezes elas nunca irão se comunicar, né? Que é a questão das crianças não verbal. Então, isso demanda, né? Às vezes essa dificuldade de se separar, né, de se separar da mãe. Então, isso exige da mulher, né, um nível de entrega, de resiliência muito maior. E só que ela traz aqui também essa questão, né, que está escrito que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E isso certamente é verdade quanto ao dom da maternidade. Então, toda essa resiliência, né, esse nível de entrega sem limites é muito maior, mas ao mesmo tempo a gente vê aqui que nós somos bem-aventuradas, porque quanto mais nós damos, né, é muito melhor do que se a gente recebesse algo. E ela traz, né, essa analogia aqui que da mesma maneira, né, que a igreja alimenta quando ela prega a palavra, a mãe alimenta quando sustenta o desejo de viver do filho, né? Mesmo quando tudo ao redor parece desestruturado, parece que realmente aquilo ali está um caos e não tem não tem uma solução, né? Ela se torna esse primeiro lugar psíquico do filho, ela se torna esse lugar de segurança, ela torna esse lugar de referência, né? De direção. E ela traz uma questão aqui, que como a pregação da palavra nutre o povo de Deus que se assenta, como a pregação da palavra nutre o povo de Deus que se assenta para ouvir o ensino com atenção, somos nós que fazemos isso acontecer? É certo que não. É Deus que torna eficaz a palavra pregada. É algo maravilhoso. Que sejamos atentos à palavra como um recém-nascido para com o leite materno. E então isso é algo tão lindo, tão maravilhoso que é uma característica nossa, né, maternal, de podermos nutrir, né, que o leite é produzido que muitas vezes nós não temos nem como entender, né, como uma mulher produz naquele tempo ali algo que possa nutrir e sustentar uma criança. Isso é aquelas coisas incríveis. E o penúltimo que ela traz aqui é a questão da disciplina. Ela fala assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então ela traz aqui que as mães têm a responsabilidade de disciplinar e corrigir os seus filhos, né? Porque estão no lar com as crianças ali na maior parte do tempo. Claro que às vezes o pai também vai ter esse momento pontual, mas eu vi uma analogia, né, de um pastor que eu esqueci o nome, não me lembro o nome dele, mas que ele falava assim, que a mãe é como se fosse uma mulher fazendo crochê, né? Ela vai fazendo, ela vai tecendo, daí vem o pai em um certo momento e dá um nó naquela fileira, né? Para que aquela fileira não se desfaça. Então a mãe vai tecendo, né? E com certeza, como ela está mais tempo com a criança, como ela está mais tempo ali com os filhos, ela vai ter esses momentos de correção, ela vai ter esses momentos de instrução diariamente, mas tem certos momentos que o pai também vai ter que vir e vai ter que dar o nó,
para que essa fileira que foi tecida não se perca, não se desfaça. Então, claro que, né, que isso vai ter momentos, né, então que a cabeça, né, que é o homem ali, ele vai intervir, né, ele vai vir e vai trazer essa sabedoria, essa direção, né, essa exortação. E outra coisa aqui, só que é algo importante que ela traz também, que a correção deve ser cuidadosa, gentil, amorosa, mesmo quando dolorosa, e deve ser aplicada sem demoras e de modo consistente. Então, ela traz também a questão de que quando a igreja disciplina biblicamente, todo o corpo se torna igualmente saudável. Então, quando a disciplina é abandonada e passa a consentir com o pecado, ninguém é feliz. E a igreja ou a família fica infestada pelo pecado e por todas as suas consequências de dor e sofrimento. As mães devem ser cuidadosas em guardar o próprio coração enquanto disciplinam. Forte, né? Então, a gente precisa desse momento de disciplina, né? Então, é um sinal, né, de amor, é um sinal de pertencimento que nós passamos para os nossos filhos. E a psicanálise também, ela enxerga o limite, né, como um elemento fundamental para a estruturação do sujeito, né, a estruturação da pessoa. E deixa eu ver aqui. Então, a criança, né, que não encontra esses contornos, esses limites claros entre o sim e o não, entre o permitido e o proibido, ela não consegue internalizar a lei dentro dela, né? Então, portanto, não se insere plenamente a cultura, né? Daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que precisa ser respeitado, sobre a autoridade. E nessa maternidade e para a maternidade atípica, né, essa disciplina, ela exige criatividade, né, sensibilidade, porque muitas vezes a criança atípica, ela não corresponde às formas convencionais de correção, né? Então, assim, muitas vezes você deixar ela na disciplina, né, ela não vai responder a isso de forma, na verdade, você pode até causar ali um momento de crise. Então, essa maternidade, ela exige de nós que a gente também tenha essa criatividade, essa sensibilidade de corrigir essa criança, né? Não é porque ela tem uma neurodivergência que ela não precisa ser corrigida, disciplinada. E isso, no entanto, né, que como ela fala assim, que a mãe, né, ela continua tendo essa responsabilidade de inserir o filho, né, nesse campo simbólico, oferecendo, né, esses contornos, esses limites possíveis, né? Então, seja com palavras, com rotinas, com gestos, né, ou intervenções terapêuticas, que tudo aquilo que a mãe ela vai desenvolvendo. Então, assim como a igreja, né, corrige por amor, a mãe também ela precisa corrigir por cuidado, né? Então, a correção ela não é punição, mas é a presença ativa, né, de um outro que se importa, que não se ausenta mesmo diante do erro, né, mesmo que haja o erro, mesmo que haja falha, permanece ali, né, amando e corrigindo. Então, isso acaba estruturando essa criança, né, e sustenta a mãe como referência, né, acaba sustenta a mãe e o pai como uma referência de autoridade, de amor, né, e de pertencimento, tudo isso envolvido. E outra coisa que ela também cita uma frase de um livro que é Em Busca da Mansidão e Serenidade de Espírito, do Matthew Henry, que diz assim: enquanto governais a outros, aprendei a governar a si mesmos, e não desordeneis vossa própria alma sobre a pretensão de manter a ordem em sua família. Então, é tudo muito profundo, né? Muito profundo. E no final, agora, né? No final, vão ouvindo aí, vão anotando as perguntinhas, que daqui a pouco eu vou abrir um espaço
para que vocês possam perguntar, para que vocês possam interagir em relação a tudo isso, né, que eu estou compartilhando aqui com vocês. E agora, finalmente ali no último tópico, que é sobre a frutificação, que ela fala. Né? Então, que a igreja, né, além disso tudo aqui que foi falado, a igreja também ela é frutífera. Né? Então, ela traz esse olhar aqui que filhos não devem ser vistos como um estorvo, uma intrusão, uma interrupção, né, ou um fardo. Um fruto não pode ser visto dessa forma, né, porque ela até fala, né, que lá do Salmo 128, que fala que nós somos as oliveiras no interior, né, da nossa casa, e os filhos são esses rebentos da oliveira, né, que eles são os frutos dessa árvore. Então, nós não podemos olhar os nossos filhos como algo que é um estorvo, que é um fardo. Né? Claro que frutos exigem cuidado, um trabalho duro, né? Mas é uma boa obra, né? Nos traz essa gloriosa vocação. E nesse texto, né, de encerramento, né, com essa imagem de frutificação, não apenas como ter filhos, né, mas como um modo de viver que gera vida. Então, para a psicanálise aqui, esse conceito se aproxima do desejo vivo, né, que é a capacidade de continuar desejando, criando, amando, né, mesmo em meio às perdas, às frustrações, às dores, mesmo diante das dificuldades, né, que na maternidade atípica, né, essa fecundidade, ela acaba se manifestando quando a mulher, apesar, né, dessas marcas que ela carrega, desses dias difíceis, né, dessa luta diária, dessa luta constante, ela continua investindo emocionalmente, né, no filho, ela continua investindo em si mesma, na vida, no casamento, no cônjuge, né, então ela se torna fecunda quando ela se permite transformar pela experiência da maternidade, né? Em vez de endurecer o coração, em vez de se sucumbir. E isso é muito forte, porque nós vemos que muitas mulheres, elas se perdem em meio à dor, né? Elas se perdem no meio de dias difíceis, elas se perdem nesse cenário e elas endurecem o coração. Então, diante dessa mágoa, diante dessa tristeza, muitas vezes da não aceitação do diagnóstico, elas explodem em raiva, elas explodem em ressentimento, então acabam muitas vezes sucumbindo diante disso. Então, ela até fala assim que as mulheres devem atentar para que a sua visão dos filhos seja moldada pela escritura e não pelo mundo, né? Então, e ali no finalzinho ela vai finalizando assim: contudo, a fecundidade inclui mais do que ter filhos. Ser fecunda é um estilo de vida, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que está em 2 Pedro 1:8. Né? Então, essa conclusão, né? Chegamos aqui no final desse capítulo tão profundo. Né? Esse capítulo ali foi um capítulo que realmente nos faz ali ficar remoendo ali, né? Ficar ruminando tudo isso que foi ensinado e essa conclusão, né? A mãe como a igreja, né? Como esse lado maternal. Então, diante, né, dessa proposta, né, juntando a fé, né, esse capítulo do livro com a psicanálise e com a maternidade atípica, né, fazendo essa junção da mãe atípica como essa igreja fiel em tempos de frieza espiritual, né? Ela sustenta o outro quando ela está exausta, quando ela está cansada, ela alimenta quando não há um retorno imediato, ela corrige com firmeza e amor, mesmo sem garantias de nada.
e persevera na sua vocação, né? Não por autoafirmação, mas, né, não por reconhecimento, mas por fidelidade ao chamado, né, a essa gloriosa vocação. E assim como a igreja é esse corpo vivo, relacional, a mãe atípica, ela tem essa função materna em seu mais alto grau de complexidade. Por isso também precisa de cuidado, precisa de acolhimento, ela precisa de edificação. Então, tudo isso é aquilo que nós temos estudado aqui nesse livro, né? Tudo aquilo que nós temos compartilhado, que possa estar agregando ao seu coração, que possa estar agregando na visão do seu maternar, né? Para que a gente possa cada vez mais ser essa mulher virtuosa, né? Cumprindo esse dom da maternidade, entendendo que a maternidade é essa gloriosa vocação, que é um privilégio, é uma honra, e nós precisamos executá-la com muita alegria, com muita gratidão, mesmo diante de dias difíceis, mesmo diante de situações desafiadoras. Então, quero abrir um espaço para vocês. Nós temos aí uns 15 minutinhos antes de finalizar. Falei bastante e coisas complexas que, né, precisamos ali estar digerindo aí agora no decorrer da semana. Gostaria de abrir para vocês, se vocês quiserem fazer algo, né, comentar, falar sobre aquilo que você ouviu, se vocês têm alguma pergunta, um compartilhar daquilo, né, se vocês puderem compartilhar aí, se fez sentido para você, aquilo que mais falou ao seu coração também, vocês possam estar compartilhando, escrevam aí para que a gente possa estar interagindo. Vamos ver como que foi essa live para vocês, esse assunto. Vocês já tinham ouvido falar, né, dessa forma da igreja, né, como ela fala assim, a igreja nossa mãe, esse lado maternal da igreja, vocês já tinham ouvido nessa perspectiva, nessa analogia? Conta pra mim aí. Alguém? Bom, já que ninguém comentou, vamos estar finalizando, né? A Dani falou aqui, ó, cheguei agora há pouco, mas foi muito edificada pela palavra sobre ser fecunda na maternidade, não apenas no gerar, mas no maternar segundo o coração de Deus. Exatamente, né? Esse gerar, né? Além do físico, né? Mas sustentar nas emoções, sustentar no espírito, né? Muito além daquilo que a gente pode, muito além daquilo que é biológico, né? Muito além daquilo que é biológico. Deixa eu ver aqui. Mais alguém? Se você não conseguiu acompanhar a live inteira, né? Eu vou deixar salva, vou deixar guardada e vocês podem assistir e compartilhar, enviar para alguém, né? Enquanto você estiver assistindo, se você lembrar de alguém, se você, né? Você possa estar enviando também para essa pessoa, para que ela possa estar sendo edificada, que isso é muito importante, né? Alcançar o coração de outras mães e a gente alinhar essa maternidade com as verdades, né? As verdades que traz essa segurança, que traz essa leveza, né? Sobre isso.
Lembrei de uma frase aqui, né, Dani, que ela falou, né, que a fecundidade inclui mais do que ter filhos. Ser fecunda é um estilo de vida. Né? Isso, que a gente possa escolher um estilo de vida, né, que de ser fecunda. Então, muito obrigada por todas que ficaram, que permaneceram, que entraram. Muito obrigada. Deus abençoe vocês e que o Senhor nos ajude a maternar segundo os princípios e os propósitos dele. Tá bom? Espero que tenha edificado você. Depois você coloca lá no comentário aquilo que mais falou ao seu coração. Tá bom? Muito obrigada. Tenha uma excelente noite. E até quarta que vem. Quarta que vem, nossa live todas as quartas. Cada quarta um capítulo. Amém. Obrigada a todas nós. Beijo. Deus abençoe. Tchau, tchau.